Fala, queridos, tudo bem? Trazendo aqui esse vídeo rapidinho para vocês. Vamos falar um pouquinho a respeito de batismo? Muita gente tem dúvida qual o verdadeiro batismo, como que é realmente um batismo de Jesus Cristo segundo a Bíblia. E nós podemos ver que nos dias atuais aí, de acordo com a internet, nós podemos acompanhar muitos acontecimentos, principalmente em relação ao batismo. Nós temos muitos acontecimentos na internet que chega a levantar questões, dúvidas. Esses dias mesmo eu vi um vídeo de um rapaz que ele estava anunciando Jesus Cristo ali, né, a salvação para um senhor na rua, e de repente aquele senhor creu, né, confessou que estava crendo que Jesus era o Salvador, e aquele pregador foi lá no carro dele, pegou uma garrafa de água e derramou sobre a cabeça daquele homem, batizando ele. E isso levantou uma polêmica também. Então eu resolvi falar aqui rapidinho a respeito de batismo. O que é o batismo? Para que serve? E como é realmente que tem que ser feito o batismo? Primeiro, o batismo ele é para arrependimento e perdão dos pecados. Fato. Bíblia. Está na Bíblia. Aonde? No livro de Atos, capítulo 19, por exemplo, Paulo ele falando junto com os Efésios, né, lá falando aos Efésios, ele diz que o batismo de João veio para o arrependimento, era para o arrependimento do povo, ou seja, para o povo se arrepender e ser perdoado de seus pecados. Crer em Jesus Cristo e ser perdoado de seus pecados através do batismo. Só que João, se nós formos olhar mesmo segundo a Bíblia, o próprio João ele nem conhecia o Senhor Jesus quando ele começou a batizar. Ora, mas se ele não conhecia, por que ele estava instituindo o batismo? Porque o próprio Deus já enviou João com essa missão. E isso ele deixa bem claro lá no capítulo 1 do livro de João, né, que Deus enviou ele e ainda deu sinais das características de quem era o Salvador do mundo, que ele haveria de batizar. Quando ele falou, aquele que vem após mim é antes de mim, do qual eu não sou nem digno de desatar as correias das alpacas. Ou seja, João já estava se referindo ao próprio Jesus Cristo. E quando ele viu o próprio Jesus Cristo, ele mesmo diz que e vi repousar sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba, né, em forma corpórea de uma pomba, que era também um sinal que Deus já tinha dado para João saber quem era o Filho de Deus. E ali João já estava batizando, e de repente o Senhor Jesus veio até João ali no Rio Jordão. Vejam bem, João estava batizando no rio. Por que no rio? Porque ele estava batizando nas águas, gente. Porque o batismo ele é uma simbologia, né, que representa a morte espiritual de alguém e o renascimento de uma nova criatura. Veja bem, quando alguém, igual esse rapaz que eu mencionei, molhou só a cabeça, houve necessidade de batizar todo o corpo, porque o batismo é para molhar todo o corpo. Então, como eu falei, que representa a morte espiritual, né, do velho homem. Veja bem, quando alguém morre, a gente não sepulta um defunto somente a cabeça ou somente o corpo. A gente sepulta todo o corpo e a cabeça, né, todos juntos, todo o corpo. Não tem separação, não deixa a cabeça fora da terra, nem o corpo fora da terra. Então é sepultado todo o corpo, não é isso? Então, segundo a Bíblia também, na hora do batismo, tem que ser imerso todo o corpo ali na água, né? Ou seja, o batismo de Jesus Cristo é por imersão, não é por aspersão. Porque no passado se fazia aspersão para expiação de pecados, né? Os sacerdotes iam lá, pegavam ali e faziam aquela aspersão. E hoje não. Na graça de Jesus Cristo foi instituído o batismo, aonde é imergido todo o corpo na água, né? E após levantar, simboliza o nascimento de uma nova criatura. E o próprio Jesus, ele foi batizado, não que ele tivesse pecado, mas por que ele foi batizado? Para deixar exemplo, né? Deixar exemplo, porque muitos poderiam questionar, ora, nem Jesus Cristo batizou, por que eu vou precisar batizar? Então ele mesmo, sendo filho de Deus, sem pecado, ele resolveu ser batizado. É tão tal que o próprio João Batista questionou ele quando ele chegou, falou, Senhor, eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? E ele disse, deixa por agora, João, para que se cumpra toda a verdade e justiça. E permitiu que João Batista lhe batizasse. E quando João Batista batizou, né, e o próprio Senhor Jesus foi batizado ali, o Espírito Santo apareceu e repousou sobre ele. E como nós sabemos, o céu se abriu e ouvimos a voz de Deus dizendo, este é meu filho amado em quem me comprazo. Ouve-o. E para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, muitas das vezes alguém pergunta assim, mas é só batizar, é só emergir? Não. Primeiro passo,
crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador do mundo. Segundo, arrependimento dos pecados. E aí vem o batismo para a remissão, ou seja, para o perdão dos pecados. Lembrando que o batismo, ele não garante a salvação. Na hora que você se batiza, você está sendo perdoado dos pecados que você já cometeu. E dali para frente você tem que levar uma vida digna diante de Cristo, diante de Deus, para que você possa permanecer livre do pecado. O batismo é só para perdoar os teus pecados, certo? E na hora que é batizado em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, conforme o próprio Jesus Cristo, né, designou. Quem designou foi o próprio Jesus, hein? Lá em Mateus capítulo 28, nós podemos ver ele falando isso lá para os discípulos, que era para ser batizado e anunciar a todas as nações e batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Beleza assim? Então ficou esclarecido aí? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? E eu estarei aqui com toda alegria para responder vocês. Qualquer dúvida também, opiniões aí, questões que vocês queiram que a gente traga aqui, eu vou estar trazendo aí para vocês. Belezinha assim? Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo.